Verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 118ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu. Cumprimentando os senhores vereadores presentes, munícipes que nos dão a honra da presença, senhores internautas, ouvintes da Biguaçu FM, aos quais desejamos a todos uma boa noite. Na sequência, convidamos o vereador Ademir Correia para que faça a leitura da Bíblia. Alô, boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Biguaçu FM, aos internautas, senhor presidente, senhores vereadores. Eu vou ler Salmo 43, versículo 1 a versículo 6. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, Deus meu. Agradecemos a participação do vereador Ademir Correia. E, na sequência, convidamos o nosso primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Sessão extraordinária número 117. Sessão ordinária número 117 do segundo período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 6 de agosto de 2012. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador José Braz da Silveira que fizesse a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos: veto ao projeto de lei número 47 para 2012 do Legislativo, que acrescenta o inciso 11º ao artigo 15º do Decreto-Lei número 176 para 2011, de dia 27 de outubro de 2011, e da outras providências. Ofício número 386/2012 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, encaminhando cópia dos balancetes ECD com os empenhos em PDF referente ao mês de junho para 2012. Ofício número 414/2012 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, encaminhando cópia dos balancetes ECD com empenhos em PDF referente ao mês de julho para 2012. Ofício do Tribunal de Contas, segue número 12.538/2012 do Tribunal de Contas, referente à prestação de contas do prefeito, referente ao exercício 2008. Convite para a inauguração da nova sala de caixas eletrônicas da Caixa Econômica Federal, na rua Lúcio Borne, em seu antigo prédio, no dia 7 de agosto de 2012, às 17 horas. Projeto de lei número 58/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública Rua Nossa Senhora Aparecida, e da outras providências. Indicação número 207/2012, de autoria do vereador Wilson Norberto Alves, solicitando envio de expediente ao Reinaldo Marcelino, secretário do Orçamento Participativo, para providenciar a troca de lâmpadas na Rua das Jussaras, bairro Morro do Melado. Indicação número 208/2012, de autoria do vereador Wilson Norberto Alves, solicitando envio de expediente ao secretário José Valdemar Silveira, para providenciar a troca de lajotas e manutenção
da rua Pedro José Adriano, bairro Jardim Janaína. Indicação número 209/2012, autoria do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando envio de expediente ao senhor Reinaldo Marcelino, secretário do Orçamento Participativo, para providenciar a troca de posse na rua Lúcio Sabino Marçal, bairro Fundos, em frente à unidade consumidora 2203-8370, pois o poste se encontra danificado e quebrado. Indicação número 210/2012, autoria do vereador Ledo Guerra, solicitando a rede de água potável e pavimentação com concreto da servidão Braulina Maria da Silva. Indicação número 211/2012, autoria do vereador Ledo Guerra, solicitando a pavimentação com concreto na rua Miguel João Machado. Requerimento número 16/2012, autoria do vereador Manuel Ayrton Pereira, solicitando licença das atividades legislativas por 30 dias. E requerimento número 17/2012, de autoria do vereador Ledo Guerra, solicitando licença das atividades legislativas por 30 dias. Não havendo mais matérias a ser liberadas, passamos às manifestações parlamentares. Usar as palavras dos seguintes vereadores: Ledo Guerra, Wilson Norberto Alves, André Clementino da Silva, vereador Ademir Correia, o vereador José Braz da Silveira, o vereador Naceto Tomás de Souza, o vereador presidente Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais escrito para explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a ser liberadas na próxima sessão. Projeto de Lei 34/2012, Executivo, em primeira votação. Projeto de Lei número 18/2012, Legislativo, em primeira votação. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de agosto de 2012, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Alberto, primeiro secretário, havia apresentado que, após discutida, será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada. Nesta oportunidade, queremos convidar o vereador André Clementino da Silva para compor a mesa, na ausência do titular Vimar Astrogildo Tuta de Souza. Muito obrigado. Dando sequência com o nosso primeiro secretário, continuando para a leitura das matérias constantes do expediente do dia. Poder Executivo, Projeto Lei número 75/2012. Autoriza a abertura de decreto adicional suplementar à Lei Orçamentária Anual 2012. Indicação número 212/2012, mudança de posse e troca de lâmpadas. Autor Wilson Alberto Alves. Vereador firmado, vem nos termos do regimento interno dessa casa, solicita o envio ao expediente ao senhor Edson Flores da Cunha, presidente da Cereja, mudança de posse, que se encontra no meio da rua, a iluminação de 2 postes que estão queimados. Local Estrada Geral da Fazenda. Sala de sessões, dia 7 de agosto de 2012, Wilson Alberto Alves, vereador. Indicação número 213/2012, extensão de rede. Autor Wilson Alberto Alves, vereador firmado, vem nos termos do regimento interno dessa casa, solicita envio de expediente ao senhor Reinaldo Marcelino, secretário do Orçamento Participativo, extensão de rede elétrica na rua de Vidal Mendes, para a rua Marel Petri, Leicester, bairro Boa Vista, município de Biguaçu, até a casa do senhor José Lino Leicester. Sala de sessões, dia 7 de agosto de 2012, Wilson Alberto Alves, vereador. Indicação número 214/2012, mudança de poste. Autor Wilson Alberto Alves. Vereador firmado, vem nos termos do regimento interno dessa casa, que envia expediente ao senhor Reinaldo Marcelino, secretário do Orçamento Participativo, mudança de poste localizada na rua Rosa Elias Meiras, bairro Bom Ver, em frente à unidade consumidora 755-83-509. Sala de sessões, dia 7 de agosto de 2012, Wilson Alberto Alves, vereador. Indicação número 215/2012,
Melhoria de rede, autor Wilson Humberto Alves. Vereador informado, vem regimentar essa casa, solicita envio de expediente ao senhor Reinaldo Marcelino, secretário de Orçamento Participativo. Melhoria de rede para a trifásica da rua Manuel Silveira, número 178, Fundos. Em frente à unidade consumidora 256-04-660, do senhor Natalício João Vieira. Sala de sessões, dia 7 de agosto de 2012, Wilson Humberto Alves, vereador. Indicação número 216/2012, extensão de rede. Autor Wilson Humberto Alves. Vereador, conhecendo essa Casa Legislativa, solicita envio de expediente ao senhor Reinaldo Marcelino, secretário de Orçamento Participativo. Na rede de elétrica, melhoria da rede elétrica da rua Vidal Menes. Sala de sessões, dia 7 de agosto de 2012. Wilson Humberto Alves, vereador. Indicação número 217/2012, colocação de placa de via pública, autor Wilson Humberto Alves. Vereador afirmado, vem nos termos regimentares nessa casa, solicitando o envio de expediente ao seu de Melo, secretário de Desenvolvimento Urbano, transporte a colocação de 2 placas de via pública na rua Maria Petri Geuschleider, conforme lei número 4.117, dia 20 de março de 2012. Sala de sessões, dia 7 de agosto de 2012, Wilson Humberto Alves, vereador. Indicação número 218/2012, colocação de ponte de ônibus. Autor Wilson Humberto Alves, vereador firmado, vem no regimento dessa casa, solicita envio de expediente a seu Saúde de Melo, secretário de Desenvolvimento Urbano, transporta a colocação de ponte de ônibus na rua Geral da Fazenda de Dentro, rua antes do sítio do senhor prefeito José Castelo de Champs. Sala de sessões, dia 7 de agosto de 2012, Wilson Humberto Alves, vereador. Indicação número 219/2012, colocação de lombada, autor Wilson Humberto Alves. Vereador com assento nessa casa, solicita envio de expediente ao de Melo, secretário do Desenvolvimento Urbano e Transporte, a colocação de lombada na rua Rosa Elias Meira, número 42, em frente ao número 42, bairro Bom Viver. Sala de sessões, dia 7 de agosto de 2012, Wilson Humberto Alves, vereador. Era que tínhamos de matérias para o expediente do dia. Agradecemos mais uma vez a participação do nosso primeiro secretário. E agora, no horário reservado às manifestações parlamentares, convidamos, no horário reservado ao PSD, o pastor Naceto Tomás Souza para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, Rádio Biguaçu FM, os internautas, munícipe aqui presente, especialmente o senhor Leonildo Zimmermann, uma das pessoas que a gente tem um carinho pela sua forma de ser, de agir, de pensar. Queremos cumprimentar todos os que estão aqui presentes também. O motivo que me leva a usar esta tribuna nessa noite é exatamente o preço das passagens de ônibus, que é um verdadeiro absurdo, R$ 3,85 e passa para ser R$ 4,20. Eu queria descobrir qual é o segredo dessa caixa preta, essa caixa preta que precisa ser desvendada, qual é o critério que é usado para chegar à conclusão desses valores. O nobre vereador Ademir Correia, que é uma mente iluminada, pode até nos ajudar muito, tendo em vista que o senhor tem carro movido a diesel. Daqui de Biguaçu até Florianópolis, antigamente, era uma rodovia que as nossas estradas eram cheias de buraco. Hoje é tudo asfaltado. Não é verdade? Então, eu olhando aqui fez um levantamentozinho, na Bahia se percorre um longo percurso e se paga R$ 2,80. Por que aqui? Eu sei que uma vez, quando o nobre prefeito Tuta era prefeito ainda, nós fizemos uma audiência pública
no Clube 17 de Maio, que nós chamamos o prefeito de Antônio Carlos para estar presente, e também de governador Celso Ramos, e eu até me lembro quando eu sentava ao lado do prefeito Tuta, e o Tuta disse, olha, isso aí não vai dar em nada, o Denté não vai fazer nada, e vai continuar a mesma coisa. Mas, meu Deus do céu, será que o povo da nossa cidade merece ser colocado de goela abaixo de qualquer maneira? Eu queria ter uma explicação que eu solicitei, até eu acho que eu tive a parceria com o novo vereador Wilson Norberto Alves, que também muito se interessou nessa questão, de nós saber, junto ao DETER, a planilha, nós solicitamos que base eles teriam para fazer esse cálculo desse valor exorbitante. Tá? Que isso aí, quem usa o transporte coletivo, as empresas também sofrem com isso. Apesar de que muitas das pessoas que se utilizam do transporte coletivo, não é uma empresa que paga. Quem paga é a própria pessoa. É uma falta de vergonha o que está acontecendo com o transporte coletivo. Precisa abrir uma licitação, quebrar esse paradigma e chamar algumas empresas para entrar no edital de concorrência. Eu acredito que aí nós estaríamos resolvendo essa situação. Esse monopólio dessa empresa que aqui fica na nossa cidade, explorando é o povo de Biguaçu. O povo de Biguaçu que é explorado por essa questão de pagar um preço tarifado de R$ 3,85 para R$ 4,20. Eu acho uma vergonha, uma indecência, e eu acho que nós precisamos tomar uma posição. Diz que ontem estava tendo um movimento ia ter um movimento de greve, uma coisa assim, e com referência a isso aí, pessoas que iriam se mobilizar, as forças vivas, ia se mobilizar para até parar o trânsito. Ainda bem que o povo nosso é um povo querido, um povo ordeiro, porque se fosse outro estaria queimando. Não estou incitando isso aí não, porque isso aí é falta de caráter, de pessoas que não têm caráter, de querer incendiar ônibus e fazer essas coisas assim. Mas mais ou menos uma parada, eu acredito que seria uma coisa justa para chamar a atenção dos empresários. Concedo a palavra ao vereador Tuta. Quero agradecer a palavra, pastor, e digo que isso é um fato, um monopólio, difícil de ser quebrado, mas acho que nós temos que agir em conjunto. Em conjunto, quando ele conversar com o governador Celso Ramos, presidente, lógico que a gente está em campanha, tá? Governador Celso Ramos, Antônio Carlos. Cada de nós temos nossos partidos, temos nossos deputados, e junto com os nossos deputados, fazer uma audiência com os deputados e realmente pedir providência para que alguma coisa seja feita. Porque assim, o salário não sobe, a passagem sobe, a despesa, quem trabalha em Florianópolis passa o dia todo lá, ela aumenta, infelizmente quando chega final do mês não sobra nada. Só que eu sei, Biguaçu sempre brigou, Ademir Corrêa foi um grande, brigou muito por isso, inclusive fizemos, na época Ademir foi muito vereador, foi um vereador que eu conheço que mais brigou sobre o transporte, mas infelizmente nós nunca saímos do lugar. Ficou só na conversa, no discurso e não conseguimos. Eu acho, mais uma vez, eu solicito que tivemos aí após as eleições uma audiência junto com a Câmara de Vereadores e os prefeitos da comarca de Biguaçu e que a gente faça uma proposta que convide os deputados e se conseguir o DETER junto para que a gente discute essa questão e defender os nossos trabalhadores para que eles não deixem o salário só na empresa de Biguaçu. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Concedo a palavra ao vereador André. Obrigado, vereador Pastor Nassete. Eu já fiz um documento nessa casa, nós enviamos na casa, preenviou, para o DETER, e até hoje nem resposta veio, pastor Nassete, para a gente fazer uma audiência pública. Parece que não pode chegar perto desse assunto. Eles fazem um muro de proteção, não pode discutir transporte em Biguaçu, não pode discutir nada. Então quero parabenizar Vossa Excelência por levantar esse assunto mais uma vez. Quero lembrar também que Biguaçu depende de ônibus de governador Celso Ramos, com passagem de governador Celso Ramos. Os munícipes ali de Areia de Cima, Cachoeiras, Tijuquinhas, eles pagam o mesmo preço que se embarcasse lá em governador Celso Ramos, ou em Palmas, ou na Armação. Então não tem um preço diferenciado.
Antônio Carlos, nós dependemos de ônibus de Antônio Carlos também, comunidade de Santa Catarina, Rússia, Alemanha, Alto Biguaçu. Paga ônibus também de Antônio Carlos, não de Biguaçu. E dependemos ainda de ônibus de Tijucas. A comunidade de Sorocaba de fora e Sorocaba de dentro, o ônibus vem de Tijucas. Então, Biguaçu é um dos maiores municípios aqui da vizinhança de Governador, de Antônio Carlos, e nós estamos dependendo ainda dos outros municípios. É ao contrário, né? Então, realmente é um assunto que tem que ser discutido, como o vereador Tuta falou, tem que sentar os municípios, todos juntos, para a gente achar uma solução, como eu já falei nessa casa. Os vereadores têm que se unir para defender esse assunto, que muitas pessoas reclamam de passagem cara, de ônibus lotado, pagam uma passagem cara, vereador Ademir, para ir em pé até Florianópolis. Então, realmente, pessoas para trabalhar durante o dia, e ir em pé e voltar em pé, realmente, dentro do ônibus é difícil. Parabéns, Vossa Excelência. Quero parabéns por levantar esse assunto. Vereador Pastor Nassete. Obrigado. Vereador, permitam parte. Você da parte do vereador Ademir Correia. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo oportuno discurso na tribuna sobre transporte coletivo. Até tinha anotado aqui para mim levantar esse problema. Vejo que o vereador Tuta já disse mais ou menos com relação ao transporte de Biguaçu a Florianópolis. Nós temos que estudar, o mandatário de nosso município tem que discutir a nível de região metropolitana, senão não vamos chegar a um denominador comum. Os nossos deputados, numa audiência, trazê-los e discutir através do DETER o preço dessas passagens. Senão, vejamos, quando dá uma greve, essas greves simbólicas, né, porque isso é tudo um acordo, né, entre sindicato, dono de empresa, e se resolve lá em Florianópolis. Então, a empresa aumenta 6% ou 4% ou 5% o salário do empregado, né, que está lá reivindicando, nada contra. Aumenta depois 4% ou 5% também a passagem. Isso também deveria de ter uma tabela. Por exemplo, a passagem lá de Florianópolis custa R$ 2,00, R$ 1,80. 4% daria 70 centavos, não é isso? Em 1,80, 72 centavos. A nossa aumentaria 1,20. Quer dizer, é muito longe a diferença de aumento de uma passagem da outra. Então, a nossa cada vez vai aumentar ainda muito mais. Sem dizer que o vereador André já disse, a desqualificação do município de Biguaçu, que veio ônibus lá isso a gente levantou há muito tempo, de governador Celso Ramos, de Sorocaba, de Tijucas, de Antônio Carlos, e nós pegamos com o mesmo preço da passagem de lá. Então isso só se vai resolver, né? Cada um de nós aqui temos um deputado que vem aqui angariar votos na época da eleição. Então teria que ter um acordo entre todos nós vereadores, chamar os nossos deputados e discutir isso a nível de região metropolitana. É a única chance que nós temos de fazer alguma coisa. Lamentavelmente, o vereador Nassete, eu tenho um projeto de lei que já foi sancionado pelo prefeito Sadi Peixoto, na época de 1994, ou 95, uma coisa assim, que para a criação de linhas de ônibus circulares em Biguaçu. Muito bem, criou-se algumas linhas, né, maquiavélica, não maquiavélica, mas maquiaram algumas linhas, e essas linhas existem, umas atendem a necessidade, outras não atendem, e a empresa faz o que bem entende. Nada contra a empresa que está aqui, que eu acho que é uma empresa boa. Agora, se trouxesse uma concorrência, uma concessão, para que esse transporte fosse, entrasse numa concorrência, outras empresas viriam, que ganhasse a empresa Biguaçu, sem problema. Mas aí ia discutir um trajeto que ia beneficiar os pontos, hospital, as UPAs e assim por diante, os colégios, etc., vindo do interior, posteriormente pegando, levando, né, de volta, mas com um delineamento, né, de linhas previamente estudada. E isso nós íamos termos uma diferença muito grande também. Hoje o comércio de Biguaçu perde muito com isto, porque às vezes é mais fácil até pegar um ônibus, mesmo sendo caro, é mais fácil pegar um ônibus e ir a Florianópolis comprar alguma coisa, ou São José, né, do que vir no centro de Biguaçu pela falta de ônibus. Por quê? Porque não teve ainda um cara de peito aí, não é monopólio.
Aí um prefeito que tenha peito de chegar aqui e dizer, eu vou fazer uma concorrência pública para linhas de ônibus circulares em Biguaçu. Quando nós começarmos a fazer isso, porque a lei já existe, é fácil. É só cumprir a lei. Cumprir a lei. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, dos vereadores que estão participando nesse momento. Nós estamos indignados. Eu vou, essa semana, vou lá na Assembleia Legislativa, vou tentar sentar com o presidente da Assembleia Legislativa, tentando levar esses problemas que têm afetado o nosso povo. Mas o meu questionamento aqui, nós temos daqui a Florianópolis 14 quilômetros, perfeito? 14? 17 quilômetros, 17, obrigado. 17 quilômetros. 17 quilômetros, quantos quilômetros um carro diesel é movido, quantos quilômetros ele faz com litro? É claro que, fazendo a planilha de cálculo, não se pode calcular em cima somente do diesel, né, porque tem o desgaste de automóvel e empregado, nessa questão toda essa estrutura. Mas o lucro é muito grande. Eu também tenho um carro diesel, e eu sei quanto é que a gente gasta, eu gasto um tanque por semana, e andando, né, um tanque por semana. Então, acontece o seguinte, um ônibus desse aí dá uma verdadeira fortuna, cara. Dá uma verdadeira fortuna. Os empresários estão muito preocupados com eles, mas o pobre que paga, que precisa ir lá no médico, um atendimento de um médico, atendimento no hospital, ou até mesmo fazer uma visita no comércio, alguma coisa, compra no comércio, esse é que sofre. E quem sofre é aquele assalariado, que ir a Florianópolis e voltar, R$4,20 a R$8,40. R$8,40, o que é que a pessoa pode comprar? Quantidade de comprar de pão, leite, não é verdade? Então é uma coisa assim meio absurda que precisa ser tomada uma providência para coibir esses abusos que estão abusando. Simplesmente é R$3,85, passa R$4,20. Em São Paulo, eu tive em São Paulo há bem pouco tempo atrás, era R$1,80, R$1,80. Né? Pois então nós vimos, tem alguma coisa errada nesse cálculo. Antigamente, vereador Manuel, antigamente as estradas nossas eram emburacadas, quebrava carro, era toda hora pneu, mas agora tudo asfaltado, vereador Wilson. É tudo asfalto, não tem esse problema. Então é um verdadeiro absurdo que nós precisamos tomar uma providência, e nós vamos tomar uma providência. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela sua participação. No horário reservado ao Partido Progressista, convidamos o vereador Wilson Norberto Alves para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe de honra da sua presença, nosso querido internauta, Biguaçu FM, boa noite. Senhor presidente, na época em que o Collor foi presidente da República, e houve vários problemas na administração, e que depois não foi também comprovada, mas foi tirado um presidente do direito de ser presidente do Brasil. Hoje, nós estamos com um caso vergonhoso, que é o nosso mensalão, que envolveu vários e vários deputados, está envolvendo diretamente a um ex-presidente da República. Nós não vimos na rua nenhuma manifestação para opressão, para que realmente sejam esses cidadãos condenados. Enquanto isso, temos ainda um ex-presidente que tem a coragem de, a um representante da nossa Corte Suprema, que é o Tribunal, o STF, o Superior Tribunal, pedir que realmente faça o que protege para deixar terminar a eleição, que se tornou-se uma vergonha. O que aconteceu com o ex-presidente? Nada. O que aconteceu com o ministro? Ele está lá para ajudar a acompanhar e também decidir. Eu acho que ele também deveria ser impedido, já que ele foi coagido para que realmente protelasse ou que segurasse para que não tivesse a votação. Não existe uma manifestação. E eu tenho certeza absoluta que vai ser 1 ou 2 condenados, e o resto vai ser tudo absolvido. Pelo pouquinho que eu ouvi e vi,
que não tem nada que comprove que realmente aqueles milhões e milhões tirados do cofre público vai acontecer alguma coisa. Enquanto isso, os nossos agricultores, os nossos agropecuaristas, especialmente a Oeste Santa Catarina, que os nossos produtores, os granjeiros de suínos, estão todos quebrados. Enquanto se discute milhões e milhões ou bilhões da sacanagem que fizeram. Pois não, vereador. É interessante que tem uma matéria hoje no Diário Catarinense que os 2 ministros do Supremo Tribunal, eles estão dando uma verdadeira cochilada. Está na primeira página da seriedade com que está sendo tratado essa situação que Vossa Excelência está fazendo esse enfoque. 2 ministros dormindo, está na capa do Diário Catarinense de hoje. Enquanto os advogados estão lá defendendo essa questão do mensalão, os 2 ministros estão dando uma bela de uma cochilada. Obrigado pela parte. Mas, quer dizer, Vossa Excelência, porque a carga horária dele é muito extensa e realmente o desgaste é muito grande. Então é por isso que eles estão dormindo. E que vão continuar dormindo, pastor. Né? Mas quando eu aqui falava dos nossos agricultores, da falta de respeito, com todas as exceções, sem regras, de todos os segmentos, tanto da agropecuária como das granjas, estão quebrados, estão falidos, o preço do frango está lá embaixo, o preço da carne suína está lá embaixo, enquanto que a carne bovina, que é dos interesses dos maiores agropecuaristas do Brasil, ela triplicou no último ano. É uma vergonha. E a proteção também exagerada que tem o nosso país, eu sei que traz muita receita, muito imposto para o nosso país, que é as empresas automobilísticas. Eles concedem qualquer crisinha que dá para vender, que é um absurdo, é concessão de benefício, desconto de IPI, é férias coletivas que é bancada pelo governo, incentivo de impostos, e que depois é feita compensação. E como é que fica a parte da nossa agricultura do país? Ou por que só um segmento? Por que muitos e muitos segmentos do Brasil, que nem aconteceu em Santa Catarina, há 8, 10 anos atrás, da parte da região norte, da parte das malhas, que quebraram a maioria, hoje tem bem poucos, estão indo tudo para o norte e nordeste. O que nós tínhamos aqui quebraram, ficou com raras exceções, algumas de grande porte. Qual é o benefício que tiveram? Nenhum. Enquanto que a empresa automobilística brasileira, ela é protegida. Não sei por que tanto interesse de tanta produção de carro, enquanto que nós estamos todas as rodovias, todos os bairros, todos os super lotados de automóveis sem estrada. Será que ele não tem uma escala de produção e uma escala de BR que é feita todo ano? Então não adianta querer tomar só a peneira, um segmento vai bem e outro segmento vai mal. Eu acho que teríamos que olhar todos os segmentos sem o interesse. Mas voltando a falar sobre o mensalão, acredito eu que realmente aqueles ministros, pastor Nassete, eles irem continuar dormindo até na hora de dar seus votos. Porque um ex-presidente ter coragem de chamar um dos membros que faz parte daquela corte para negociar e protelar, imagino que foi feito com os outros, que inclusive, senhor presidente, inclusive, eram funcionários desses que estão respondendo os processos. Eram contratados. Nós temos 2 casos. Como é que esse cidadão vai votar? Se ele recebia mensalmente do mensalão, agora ele está lá para absolver. Que postura que ele vai tomar na hora da decisão? Ele ficou recebendo um bom tempo, agora foi nomeado ministro, recebe como ministro do salário dos cofres do governo da nação, e naquele período recebia daquilo que está sendo acusado, que pode ser condenado. Acredito, pastor Nassete, que todos vão continuar dormindo. Um abraço e boa noite. Obrigado por sua participação. No horário reservado ao PSDB, convidamos o vereador Ademir Correia para que ocupe a tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, o município dá honra às suas visitas, especialmente o Edson, o Beio, lá do bairro Bom Viver, o Zé, o Afonso, cumprimento a todos. Aos ouvintes da Rádio Biguaçu FM, aos nossos internautas, boa noite. Eu queria só pegar um gancho assim no comentário do vereador Wilson. Enquanto os tribunais, por exemplo, nós temos o Tribunal de Justiça, nós temos o Tribunal de Contas do Estado. Os desembargadores e os conselheiros são nomeados politicamente. Os ministros, nomeados politicamente. O que nós devemos esperar? Nada. Cada lugar desses tem representante do PSDB, meu partido, do PMDB, do PT, e assim por diante. E ali forma a corriola e eles acertam lá. E nós é que pagamos pato. Então, não vamos ajeitar isso de jeito nenhum. Temos que começar a ajeitar pelo município. Quando nós começarmos a dar bom exemplo no município, aí um município copia, outro copia, e aí as coisas vão começar a mudar. Agora, enquanto nós estivermos batendo palma, as coisas ficam cada vez mais complicadas. Nas minhas andanças no Tribunal de Contas, há poucos anos passados, eu cheguei a discutir com vários conselheiros. Ou o senhor vai me atender do jeito que é para me atender, ou eu vou procurar outros direitos. Aí as coisas mudavam. As coisas mudavam. Agora, tu tens que também ter que ter consciência daquilo que você é pago para fazer e ir lá e fazer. O presidente Lula, no mensalão, dizia que nada sabia. Mas isso é comum nos municípios. Também, os prefeitos também dizem isso. Acontecem coisas absurdas dentro do município e os prefeitos... mas eu não sabia. Mas como que não sabia? Mas como que não sabia? Claro que ele sabe. É que às vezes ele tem algum conchavo político que ele quer segurar e até que não a Câmara, o povo não se una e não vá lá resolver o problema, ele vai passar a mão por cima também. E isso aí vai para o município, vai para o Estado e, infelizmente, nós vamos ficar assim. Agora, se nós começarmos a fazer a justiça aqui no nosso município, as coisas daí vão começar a ter um alinhamento diferente. Eu queria fazer um elogio, senhor presidente, senhores vereadores, ao diretor do Colégio Tanamara. Eu fui lá numa reunião que teve da macrodrenagem. Olha, vereador Tuta, vereador Maneca, que foi um nomeado, inclusive, do vereador Maneca, que é o professor Walter. E eu só disse que o Tanamara ia ter, assim, e até eu tinha convidado ele para ele assumir, né, numa época lá que a gente poderia indicar um diretor. O vereador Braz também queria que ele assumisse, e ele não quis, e depois, posteriormente, ele aceitou. Mas eu dizia na época que ele ia dar jeito no Tanamara. Presidente, Vossa Excelência tem que ir lá para ver a limpeza, a lindeza que está aquele colégio lá por dentro. Vereadores, eu gostaria que Vossa Excelência, nós fôssemos lá, até só para tomar um café com o diretor e apertar a mão dele e ver a harmonia, o prazer que dá de entrar naquele outro colégio. Eu não estou falando nada de outros colégios porque não fui, mas quero ir. Só para fazer uma comparação. Foi uma grata satisfação de ir lá. Pois não. Me permita uma parte, Vitor. Pois não. Eu quero acrescer, nesse comentário de Vossa Excelência, o Colégio Donato. Eu estive no Colégio Donato, não dá vontade de sair. É uma coisa espetacular. Esta diretora, quando já era do Colégio Ruth Reis, o colégio já era uma maravilha. Sugeri, inclusive, ao vereador José Braz, que ela a colocasse à frente uma patrulha, ou qualquer nome que queira se dar, para se visitar todos os colégios do município, e motivá-los para que eles façam a mesma coisa. O Colégio Donato, se os senhores também tiverem oportunidade de ver, eu vou fazer questão de aceitar o seu convite e fazer essa visita no Tanamara. Mas eu também queria que os senhores visitassem o Colégio Donato para vocês verem que limpeza, que organização. Olha,
enche os olhos. Assim como eu tive há épocas atrás, e tiveram outros vereadores comigo, no colégio Fernando Brigman, colégio Viegas, e saí de lá entristecido. Paredes pichadas, banheiros não funcionavam, sala de computador, um computador no chão, enfim. Mas eu só queria acrescer a esse seu comentário também que façam uma visita ao Colégio Donato, que eu acho que os senhores também irão gostar. E eu vou fazer uma visita ao Colégio Tanamara. Muito obrigado pela parte, vereador. Que bom, porque os professores, de um modo geral, já são maltratados às vezes por causa de salário, etc. E eu vi esses tempos uma crítica muito severa contra o professor Walter. E eu vim aqui elogiar porque criticar é fácil, né? Mas ir lá dar o bom entendimento de ver o que o professor está fazendo, os professores do modo geral, a direção, aí a coisa a gente vê de perto. Pois não, vereador, me concede uma parte? Eu, para acrescentar um pouco mais ainda, essa sua falação, que né, realmente a gente é da comissão de educação, eu, o vereador André, e hoje nós estamos sem o presidente da comissão. Eu até queria propor para o nosso presidente que ele automaticamente indique o novo presidente, para que nós possamos realmente ir visitar esses colégios e as creches, e até para acrescentar sobre o Donato, como o presidente falou, o Colégio Donato ele tem sido realmente modelo para o nosso município. A diretora tem sido uma diretora espetacular, apesar de que ela, lamentavelmente, está passando ainda por uma situação difícil de enfermidade, mas ela está lá sempre lutando, batalhando, né? E hoje, no nosso colégio, nós temos lá um laboratório de ciência. Não sei se vocês vão lá, entram lá e pedem para o professor Marcelo, vocês vão ver um laboratório de ciência completo. E agora temos até aquecedor solar também lá no colégio que foi feito. Então, se todos os colégios tomassem, por exemplo, os diretores, com certeza, né, a nossa educação é boa, mas seria bem melhor ainda se cada um fizesse a sua parte. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também quero fazer outro agradecimento. Quando o Patê estava lá no orçamento participativo, por várias vezes eu pedi algumas coisas e toda a vida fui bem atendido. Patê, nota 10. E está lá agora o seu Reinaldo Marcelino, né? Também pedi a semana passada para que fosse colocado umas luzes lá na Rua das Jussaras e eles colocaram as luzes. No mesmo dia que eu pedi, eles foram à tarde. Mesmo dia que eu pedi, eles foram à tarde. Então, que bom, né? Que bom. A gente tem também que agradecer o bom atendimento do serviço público, de que realmente ele está lá para isso, mas a gente fica muito satisfeito quanto é bem atendido, porque nós somos interlocutores da comunidade até o poder público. Eu quero falar na próxima sessão sobre o plano diretor e está tramitando um projeto meu aqui, na época que o vereador Braz teve que se ausentar da casa por motivos profissionais, e eu fiquei aqui um mês. Eu apresentei um projeto polêmico, mas eu gostaria de estudar com todos os vereadores, onde nós temos vários loteamentos, vários conjuntos, tanto horizontais como verticais, e isto eu estou apresentando esse projeto. Eu queria que o presidente, se eu ultrapassar um minuto, o senhor me conceda. No meus loteamentos, eu sou um loteador também, e eu fiz, num loteamento grande, escola para 600 alunos, fiz praça, fiz 2 canchas de futebol, uma de areia e uma de concreto, e um playground, e 4 canchas de bocha e um playground, por minha iniciativa. Eu fui homenageado no município de São José, etc. Infelizmente, não tive o prazer de fazer nenhum empreendimento aqui em Biguaçu ainda, né, que as coisas são meio complicadas, etc., mas Deus quiser eu vou fazer. Mas o meu projeto de lei é para que o prefeito exija, isso ele pode fazer, exija do empreendedor
Porque isso é bom, o empreendedor não perde nada com isso. Para que ele faça, por exemplo, 200 apartamentos, ele vai fazer uma creche. Vai fazer uma creche e doar ao município. O presidente me permite mais um minutinho. Vai doar ao município. Lá, esta creche, o município depois vai dar ao professor. Mas quem construiu foi o empreendedor. Quem que não quer comprar um apartamento onde tem uma creche, tem uma praça, tem um playgroundzinho? Isso quanto sai mais barato para o município. Um loteamento com 200 lotes, uma escola, faz e doa ao município. Completinha. Quando tinha um loteamento do lado do meu loteamento, era 30 mil reais um lote. Eu vendia por 60. E vendi muito antes do que o de 30 vendeu. Eu acho que está vendendo até hoje. Mas o cara, as pessoas centralizei uma escola dentro do loteamento e as crianças com 5 minutos estavam na escola. Então eu acho que é uma lei, um projeto de lei, gostaria que até todos os vereadores assinassem esse projeto de lei. Eu acho que é uma boa iniciativa, uma boa ideia, né, para que o nosso município também, é uma contribuição para o município. O empreendedor vem aqui, empreende, claro, ninguém tem dinheiro para jogar fora, mas valoriza o empreendimento e com isso a população que compra fica mais satisfeita. Muito obrigado. No horário do PSDB ainda, convidamos o vereador José Braz da Silveira para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes que nos dão a honra da visita, quero cumprimentar o senhor Leonídio, o presidente do sindicato, e em nome dele cumprimentar todos os presentes. Quero também cumprimentar os internautas e os ouvintes da Rádio Biguaçu FM que nos acompanham. Eu vou ler aqui uma relação de documentos que está sendo solicitado pela FAMAB para os risicultores, que são os plantadores de arroz no nosso município. E depois de ler essa relação de documentos que está sendo solicitada, eu vou fazer uma pergunta aos presentes e principalmente aos senhores vereadores. Documentos necessários para autorização ambiental para a atividade de risicultura, ou seja, plantação de arroz. 1. Fotocópia da carteira de identidade e do CPF, se pessoa física, ou do contrato social, se pessoa jurídica. Certidão do cartório de registro de imóveis devidamente atualizada, até 6 meses de atualização. Nem todos os agricultores têm registro de imóvel porque tem muita terra de posse no nosso município. Planta de situação, localização, contendo os cursos d'água e outras áreas de preservação permanente e também arruamento do entorno das áreas, com o ponto de referência para facilitar a localização. Documento expedido pela Secretaria Municipal de Agricultura declarando que a atividade de risicultura está de acordo com as diretrizes do uso do solo no município e se há montante ou ajusante do ponto de captação da água para o abastecimento público. Planta ou croquis da atividade, evidenciando quadras, valas ou canais da propriedade. Plano de controle do sistema de manejo das águas, Secretaria da Agricultura e EPAGRE. Não só de um órgão, tem que ser da Secretaria da Agricultura e EPAGRE. Receita agronômica. Eles usaram a palavra agronômica e depois descobriram que não era agronômica que eles queriam dizer. Eles queriam dizer receita do agrotóxico. É a receita médica. Nessa propriedade tem que usar, o engenheiro agrônomo expede a receita. Assim como o médico prescreve um remédio, o agrônomo prescreve uma receita para o agricultor usar na propriedade. Coordenadas geográficas da reserva legal do terreno que será utilizado para a atividade de risicultura. EPAGRE, Universidade Federal de Santa Catarina e Secretaria da Agricultura. Etc. Tem que ter mais coisa ainda. Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais indicando
que o requerente é pequeno produtor rural. Essa é a pequena relação de documentos que é solicitado a um plantador de arroz para ele iniciar a sua atividade neste ano, que começa agora no mês de agosto. Tem que preparar a terra para plantar o arroz agora em agosto. Sem falar que há um termo de ajuste de conduta que eles inocentemente fizeram há uns anos atrás, assumindo o compromisso de fazer a recuperação daqueles 5 metros ao longo dos córregos e tal. Então, hoje à tarde, o senhor Leonídio conversou comigo, eu pedi uma cópia desse documento para ler aqui no plenário e convidei para ele vir aqui para que ele me ajude a responder a pergunta que eu quero fazer. Os nossos agricultores, plantadores de arroz, eu acho que tem uns 100 no nosso município, talvez, eles têm condições de fazer isso aqui, de cumprir isso aqui? Não tem. Não tem a menor condição. Eu conheço a realidade, não tem condições. É possível que no futuro eles se acertem para poder atender isso, mas para fazer a plantação deste ano, que a terra já tem que estar sendo arada para começar a plantação, não tem a mínima condição. Então, eu vou procurar saber, eu tive conhecimento disso aqui hoje à tarde, eu duvido que o prefeito esteja sabendo disso, e até acho muito difícil que o superintendente da FAMAB o saiba. Vossa Excelência me concederia uma parte? Pois não. Muito obrigado. Vossa Excelência foi muito feliz quando lançou o livro A Lei da Sustentabilidade. Aliás, um livro que foi enviado com prazer, que é um serviço que a Câmara também assumiu como sendo seu. Claro, né? É nosso. Pela inteligência de Vossa Excelência, que teve o prazer de editar aquele livro, está em todos os municípios do nosso estado. Naquela oportunidade, eu não quero que isso fique como uma colocação política. Naquela oportunidade, o plenário estava lotado. Aliás, o plenário e na parte externa do plenário, os corredores, lotado. Me lembro como se fosse hoje, e está gravado nos anais da Câmara, uma pessoa que pediu a palavra. Estavam presentes, sentado aqui à minha esquerda, o prefeito municipal, e falou horrores sobre a atuação da FAMAB. E foi aplaudido de pé por algumas pessoas. O prefeito estava aqui e já sabia, ficou sabendo pelo menos daquela situação, mas quer me parecer que falta alguma atitude do líder do Executivo Municipal. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Agradeço a parte, já vou conceder aos outros vereadores, mas quero fazer mais um comentário antes de passar a palavra, que ainda temos mais um tempinho, vai dar para conceder a parte ao vereador Tuta e também ao vereador Ademir. Eu não quero com isso criar um discurso político. Eu quero até me colocar à disposição e reforçar o pedido que eu fiz ontem a esta casa, para que a gente faça uma audiência pública em Três Riachos, que centraliza toda a região rural do município, para a gente ajudar o agricultor, ajudar a administração municipal a encontrar soluções. Não é para criticar, é para ajudar e para explicar para os técnicos que muitas vezes têm o conhecimento dos bancos escolares, mas não têm condições de saber que isso aqui é incumprível pelos agricultores. Não tem condições. Então, eu quero reforçar esse pedido, presidente, de preferência, se for possível, já para terça-feira da semana que vem, a gente ir a Três Riachos, fazer a nossa sessão lá e chamar os agricultores, o sindicato vai mobilizar, vai ajudar e vamos buscar soluções. Vamos buscar soluções porque a safra está por ser iniciada, o plantio do arroz e a economia da risicultura ainda é muito importante no nosso município. Concedo a palavra primeiro ao vereador Ademir, que já tinha me solicitado, e em seguida ao vereador Tuta. Obrigado, vereador. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo assunto relevante que está discutindo na tribuna. E já vem de encontro com o vereador Wilson também ontem discutiu sobre o brinco, lá dos animais, né, dos bovinos. Certo. Cada vez apertando mais o agricultor, o pequeno agricultor, para ele saltar, né, para não sei o que fazer aqui, abandonar suas propriedades e vir para o centro para
ocupar, às vezes, a pequena infraestrutura que já o município tem no perímetro urbano. É lamentável. Eu queria dizer uma coisa, não é politicamente. Eu faço parte do governo atual. Dizer que o prefeito não sabe, eu até concordo. Eu não sabia. Né? Porque algum representante político que ele deve de ter, já deve de estar sabendo pelo discurso de Vossa Excelência. Agora, dizer que o diretor, o secretário da FAMAB não sabe, aí então ele tem que dar o lugar para outro, porque alguma coisa que sai sem assinatura dele, pelo menos um visto dele, tá? E num caso tão grave de que Vossa Excelência está levantando, é lamentável. Eu discordo, com todo respeito, de dizer que ele não sabe. Ele sabe. Obrigado, vereador. Vereador Vilmar Astrogito de Souza. Quero agradecer também a palavra essa parte, vereador. Dizer que a gente lamenta, como colocou o vereador Luizão, essa casa lotada. Edésio falou aqui para todo mundo ouvir, como está gravado, criticou muito a FAMAB, criticou o presidente fez, com Vossa Excelência, que a gente sabe, né, que ele quis ser o dono dessa lei, não compareceu na reunião dessa casa com os agricultores, deixou o prefeito em mau lençol, desculpe, mas se eu fosse prefeito, no lugar dele, esse cara não estaria mais na presidência. Há pouco tempo, em rede nacional e estadual, a RBS mostrou o lixo atrás do galpão de reciclagem, onde uma senhora ex-funcionária disse na televisão que ele que autorizou e que mandou o presidente enterrar. Agora, Vossa Excelência veio com isso aqui. Olha, gente, prefeito, com todo o respeito que eu tenho, hoje ainda conversei com o prefeito Castelo, nas nossas andanças ali no Vendaval, né? E acho que a assessoria dele, com a FAMAB, que tanto a gente quis ter a FAMAB para orientar, para auxiliar, para ajudar os nossos agricultores, ela está fazendo o papel inverso, prejudicando, multando, e depois assim, como foi feito com o Sinho. O Sinho. Multaram o Sinho em 10 mil, porque ele não tinha um recuo da Ivala do arroz, mas não tinha um metro da BR, da rodovia, numa vala, e não se sabe por quê, foram arrancar a placa, o próprio secretário, o próprio presidente da FAMAB arrancou a placa e a multa até hoje ele não pagou. Sumiu a multa. Não pagou. Então, assim, ó, com todo respeito a essa administração, não quero aproveitar o momento que eu colocou o vereador Demir para a política, né, não é muito politicagem, mas eu acho que está na hora de tomar providência com a FAMAB. Ou nossos agricultores vão se prejudicar cada vez mais. Obrigado. Eu quero concluir. Pois não, vereador Belico. Ô, vereador, quanto tempo que tem sido solicitada essa relação do documento? Eu não tenho essa informação. Eu tive essa informação de que essa relação do documento estava sendo solicitado hoje. O presidente do sindicato, há quanto tempo faz que esses documentos estão sendo solicitados? Ah, tá. Tá bom. Eu acho que já faz até mais. Só agora que isso veio à baila, gente. Eu acho assim que, se quiserem dizer que não é politicagem, isso passa de pura politicagem que está acontecendo. Podiam muito bem, quando souberam disso, procurar o prefeito municipal, ou procurar a própria FAMAB, que isso aí teria sido resolvido. E veio a baila logo agora, eu acho que isso aí é pura politicagem. Pois não, vereador Wilson. Eu só queria, já como Vossa Excelência falou, de que os vereadores, eles não os agricultores, eles não assumiram um acordo com o município. Não. Os agricultores assumiram com o Ministério Público Estadual. Vossa Excelência tem conhecimento de muitos anos, em 2005. Tanto os granjeiros como os agricultores e o pessoal do arroz. O Ministério Público Estadual, como é de conhecimento do presidente do sindicato, o Ministério Público Estadual, exigiu via sindicato a Fundação do Meio Ambiente, mediante o acordo não cumprido,
que fizesse um relatório de todas as áreas degradadas do município, em todos os sentidos, não é só dos agricultores, da turma do arroz, mas de todas as áreas destruídas, aquelas que têm problema de meio ambiente. Eu tenho certeza absoluta, também já falado pelo vereador Manuel Ayrton, vereador Braz, de que essa relação ela não partiu da Fundação do Meio Ambiente. Eu digo isso por quê? Porque o Ministério Público enviou ao sindicato, enviou à Secretaria da Agricultura, a EPAGRE, a SIDASC, todos os órgãos competentes que se reunissem para que realmente fizesse esse relatório das condições do município de Biguaçu e todos aqueles municípios que assinaram esse acordo lá em 2005. Porque todos vão ser penalizados porque não foi honrado. Agora é com estranheza saber de que foi liberado o ano passado e está sendo liberado de que isso aí já faz 3, 4 meses. É muito estranho. Amanhã eu irei na Fundação do Meio Ambiente, com certeza, e eu tenho certeza que isso aí, já como a Maria falou, estão se aproveitando da ocasião de politicagem. Porque isso aí não partiu da coisa. Se partiu, foi do Ministério Público em exigência um acordo assumido em 2005. Muito obrigado pela parte, vereador. Eu vou finalizando, encerro os apartes, porque o meu tempo também está se encerrando. Eu quero dizer ao colega Wilson e a todos os vereadores desta casa que o documento que recebo e que li aqui nesta tribuna, eu recebi das mãos do senhor Leonido Zimmermann, que está aqui presente, que é o presidente do sindicato, e é um papel timbrado da FAMAB. Eu, inclusive, quero passar às mãos de Vossa Excelência essa cópia, já que Vossa Excelência diz que vai amanhã na FAMAB, eu acho que é importante que outras pessoas também se interessem, para verificar a veracidade disso aqui. Eu recebi hoje, tomei conhecimento só hoje, estou trazendo aqui com a responsabilidade de vereador para discutir a questão não com um viés político, mas sim com a finalidade de ajudar, de orientar e de resolver o problema para os nossos agricultores. Era isso, muito obrigado, boa noite. Bem, senhores vereadores, no meu espaço, eu gostaria de só iniciar fazendo uma colocação, e não tenho procuração do vereador José Braz da Silveira para fazê-lo, mas eu o conheço há bastante tempo, já vi ele tomar atitudes que até o prejudicassem, e eu não, embora não tenha procuração, não gostaria que ficasse atribuído esse termo politicagem ao vereador José Braz da Silveira, que tem se mostrado um edil dos mais atuantes e inteligentes dessa casa. Mesmo porque a politicagem, no caso do vereador, que fez essa leitura, ela não caberia, uma vez que o vereador faz parte da situação. Posto isso, eu quero dar as boas-vindas à empresa Gueder Produtos de Limpeza, uma das maiores do estado, se não a maior, com vendas no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, com excelente faturamento que vai seguramente ajudar o município de Biguaçu. Essa empresa está instalada nas antigas instalações da Luplast, naqueles galpões, e eu quero deixar aqui a seu Vilmar Gueder, proprietário da empresa, as minhas boas-vindas e até solicitar ao líder do governo que peça ao secretário de Indústria e Comércio que faça uma visita para que, em nome do município, também dê as boas-vindas a essa empresa que está chegando aqui. Senhor presidente, vereador Pastor Nassete. Eu só queria fazer uma pergunta. O que é que essa empresa comercializa? Você pode informar para a gente? Todos os produtos de limpeza. Todos os produtos de limpeza. É Gueder Produtos de Limpeza, o nome da empresa. Não, ele não tem fabricação. Ele é uma das maiores revendas distribuidora. E o senhor Vilmar Gueder será muito bem recebido, uma pessoa excepcionalmente bela. Segundo consultar ao plenário, para que o vereador Ademir Correia substitua a vereadora Salete Cardoso em todos os cargos que ela ocupava na Câmara. Já houve essa sugestão até do vereador Lédio, né? Então que automaticamente seja guindado a todos os cargos, né, que ocupava a ex-vereadora, né? Havendo a concordância de todos, eu encerro e intervalo regimental.
Após intervalo regimental, vamos dar sequência à sessão de número 118 da Câmara Municipal de Biguaçu, passando a analisar os projetos constantes na ordem do dia. Iniciamos com o projeto de lei que leva o número 34/2012, que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo com o processo judicial e da outras providências. Trata-se da questão da Lagoa do Hamilton. Ele tem os pareceres técnicos de finança e orçamento totalmente favorável, tem o parecer técnico da Comissão de Cultura, Esporte e Turismo favorável com a abstenção do vereador Lédio Gerard, parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação totalmente favorável. Eu vou ler para os senhores a posição da nossa Procuradoria. Projeto de Lei número 034/2012 busca autorização do Poder Legislativo para firmar acordo no processo judicial número 00711005439, dígito 0. Processo que foi ajuizado pelo senhor Robson Carvalho e esposa contra o município. Tem como objeto a reparação por danos materiais em razão de atos praticados pelo município. Mais especificamente, os atores da ação alegam que o município, ao alterar o plano diretor, reduziu o aproveitamento construtivo do imóvel que lhes pertence. Alegaram ainda que formaram contrato de permuta com a empresa do ramo da construção civil, considerando o aproveitamento do imóvel nos termos do plano diretor anterior. Apresentaram consulta de viabilidade do plano diretor revogado e do atual, e contrato da permuta com construtora. Deixaram de apresentar qualquer documento que comprovem a pretensão de execução da obra no período de validade da consulta de viabilidade expedida durante a vigência do plano diretor revogado. A simples consulta de viabilidade não assegura ao interessado a autorização de execução da obra, que depende de autorização do município em processo específico junto à secretaria competente. Firmar acordo nestes processos, nos termos propostos pelo município no projeto de lei, seria reconhecer o direito à indenização para reparação de danos materiais pela redução da viabilidade do imóvel em razão da alteração do plano diretor. A composição também criaria um precedente para possíveis outras centenas de ações. É possível que o município pretenda fazer a composição em processo de desapropriação do imóvel por interesse público. Neste caso, caberia o acordo, mas no processo específico que trata da desapropriação e que possui objeto diverso. Tudo leva a crer que o correto seria, a caso aprovados os termos do acordo, a composição no processo de desapropriação, desde que ocorra a desistência dos autores da ação de reparação por danos materiais. Biguaçu, 18 de julho de 2012, Gabriel Rodrigues. Isso significa dizer que esse projeto tem uma ação judicial correndo, em andamento, de modos que, pelo entender do parecer do procurador, teria-se que esperar para que o processo judicial tivesse o seu fim, porque nós vamos aprovar um projeto... Autorização para fazer o acordo, presidente. Mas para Ele ver está pedindo autorização para fazer o acordo. Mas a exemplo dos anteriores, no meu entendimento, a autorização para se fazer o acordo teria que vir junto com um parecer do proprietário do imóvel. Não. Não? Não. Então, se os senhores entendem assim, eu só estou fazendo uma colocação. O microfone, por favor, vereador. A justificativa do Executivo Municipal, para que vocês vejam esse projeto. Isso aqui nós estamos autorizando. Nós estamos autorizando um acordo. Senhores, para concordar, presidente? Presidente, Bom, eu entendo dessa forma, mas escuto os senhores. Uma questão de ordem, presidente. Eu gostaria de dar a minha contribuição no seguinte sentido. O proprietário, ele é particular.
ele não precisa de autorização de ninguém para chegar lá na justiça e dizer eu aceito ou eu não aceito o acordo. Então ele vai ser, nesta audiência que vai ser proposto o acordo, vai ser consultado a ele se ele aceita as bases do acordo ou não. O Executivo Municipal, a Prefeitura, tratando-se de um órgão público, ela só pode ir para uma audiência dessa para fazer um acordo se a Câmara aprovar. Então o que o prefeito está pedindo é nada mais nada menos do que a autorização da Câmara para comparecer por meio do seu advogado, do procurador do município, nessa audiência e firmar este acordo. Bem verdade que se nesse dia o proprietário disser eu não quero o acordo, volta tudo a estaca zero. Mas é justamente a autorização da Câmara para fazer o acordo lá na Justiça. E o particular não precisa dessa autorização, porque ele é dono do imóvel, ele faz o acordo se ele achar que for benéfico para ele. Então é apenas isso, presidente. Eu acho que o nosso procurador, ele dá um indicativo, informa, faz o relato interessante, mas não invalida a decisão desta Câmara, que, a meu ver, deve ser de autorizar o prefeito a firmar esse acordo. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação por unanimidade dos vereadores presentes. Do Poder Legislativo, o projeto que leva o número 18/2012, de autoria de Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à Cultura e da outras providências. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, totalmente favorável. Justiça e Redação, totalmente favorável. O parecer do nosso procurador. Matéria de competência exclusiva das comissões de Justiça e Redação e da Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Isso visto a uma solicitação do vereador Manuel Ayrton Pereira, que faltava o parecer técnico de sua comissão. Uma vez que o aspecto financeiro tratado no projeto se refere apenas à captação de recursos. As competências da Comissão Finanças e Orçamento estão previstas no artigo 51 do Regimento Interno e não contemplam proposições como as características do projeto de lei número 18/2012. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. O requerimento que leva o número 17/2012, que é um pedido de licença do vereador Lédio Gerhardt. Lédio Gerhardt, com o vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem na forma do regimento interno, com fulcro no artigo 36, inciso 5º, a linha A, combinando com o inciso 3º do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, solicitar licença para tratar de interesse particular. Senhor Presidente, senhores vereadores, necessito licenciar-me das atividades legislativas pelo período de 30 dias a contar do dia 13 de agosto de 2012. Em discussão. Em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Da mesma forma, o requerimento que leva o número 16/2012, que é um pedido de licença do vereador Manuel Ayrton Pereira, com as mesmas colocações, a linha A, combinado com o inciso 3º do artigo 40 da Lei Orgânica. Senhor Presidente, senhores vereadores, necessito licenciar-me das atividades legislativas pelo período de 30 dias a contar do dia 13 de agosto de 2012. Assinado vereador Manuel Ayrton Pereira. Em discussão. Em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, passaremos às explicações pessoais. Vereador Pastor Nassete Tomás de Souza. Senhor Presidente, senhores vereadores, eu queria usar a Rádio Biguaçu FM, os internautas, só usar a tribuna para pedir escusa aos 9 vereadores, tendo em vista que nós tínhamos feito a convocação, o pedido para que estivesse hoje para nós deliberar com referência ao regimento interno da Casa, e o procurador tinha uma audiência hoje às 16 horas, e eu até pedi aqui à secretária que fizesse contato com todos vocês, justificando. E quero renovar o convite para segunda-feira, às 16 horas, pedindo encarecidamente que nós precisamos dar um fim nessa questão, senhor presidente. Então, quero agradecer a todos e desejar a todos uma excelente noite. Obrigado.
Vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, vereadores, eu queria convidar a Comissão de Redação e Justiça e também pedir ao vereador pastor Nassete Souza para que nós, segunda-feira, às 14 horas, conjuntamente a presidência de Vossa Excelência da Comissão de Transporte e a sua comissão e a minha Comissão de Redação e Justiça, de que a gente fizesse às 14 horas as vistorias das ruas denominadas, senhor presidente, que nós estamos em quantidade de 20 e poucas ruas, para a gente fazer visita aos locais e sentar para depois concedermos pareceres. Assim, já agradeço antecipadamente e ficamos no aguardo da nossa vistoria. Obrigado. Quero comunicar ao vereador Manuel José de Andrade que o vereador Ademir Correia será o substituto da vereadora Salete Orlandina Cardoso em sua comissão e nas demais comissões técnicas da casa onde o seu nome compunha as comissões. Desta forma, não havendo mais escrito para as explicações pessoais, agradecemos a atenção dos senhores internautas, ouvintes da Biguaçu FM, senhores munícipes que nos deram a honra da presença. Agradecemos especialmente ao vereador André Clementino da Silva por aquecer, fazer parte, compor a mesa. E passamos às matérias que serão deliberadas na próxima sessão do dia 13/7. Projeto Lei 34 em segunda votação, projeto 55 do Executivo em primeira votação, projeto Lei número 18 de 2012, Legislativo em segunda votação. Com respeito, rapidamente, sobre uma colocação do jornal local do Iguaçu em Foco, que os projetos constam só do nome e não das situações, e nós tomamos a decisão de colocar no site da Câmara, amanhã já estará os projetos com as nominações completas e todas as sessões com as emendas, enfim, tudo aquilo que fizer parte dos projetos. No mais, agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite.